É isso aí, pessoal. Backstage Tour, bom dia. Rodrigo Machado na área. Bem-vindos a mais um episódio. Bem-vindo você amigo, você amiga, ao nosso canal aqui que traz as novidades, que traz profissionais do mercado de eventos, do mercado de marketing, comunicação, turismo, enfim, trazer os bastidores aqui para vocês de tudo que acontece no nosso mercado MICE e tudo aquilo que envolve a comunicação de marcas, a comunicação de empresas com seus stakeholders. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante para as empresas, muito importante para o mercado de eventos, para o mercado de comunicação, para o mercado cultural, que é, na verdade, o mercado de cultura, né? O mercado de projetos culturais, o qual muito conhecido é com os projetos incentivados também. Então, eu trouxe uma profissional super gabaritada aqui do mercado, que é a Daniele Torres. A Dani a gente se conhece já há algum tempo. A Daniele tem uma consultoria no tema, ela vai contar aqui para vocês. Ela tem também uma escola para ensinar os profissionais, né, gestores, quem quiser captar, quem quiser trabalhar com projetos culturais, projetos incentivados. E ela vai contar todo esse universo para vocês aqui hoje. Então, um tema muito importante, muito relevante. Dani, bom dia, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua presença. Imagina, Rodrigo, eu que agradeço o convite, super obrigada, bom dia. Legal, Dani, obrigado. Aí a Dani, ela tem, então, como eu falei, conta um pouco pra gente, Dani. Você falou que você tem uma consultoria e você tem uma escola para ensinar profissionais que queiram trabalhar com projetos culturais. Como é que funciona? Exatamente, eu tenho a Companhia da Cultura, que é uma empresa, uma produtora, já tem mais de 20 anos também, e aí a gente viabiliza projetos culturais e faz, como você falou, consultorias, principalmente para as empresas que não sabem usar os incentivos, têm dúvidas, e a gente também atua na captação, né, no desenvolvimento dos projetos. Já o Cultura e Mercado, aí sim é a nossa escola de cursos, são cursos livres para esse mercado cultural. Então, quem quer aprender a usar as leis de incentivo, quem quer entender melhor de gestão, de produção, de captação de recursos, a gente tem cursos em todas essas áreas, porque a ideia é essa, na verdade. A Companhia da Cultura eu fundei, né, uma empresa que eu estou nela desde o início. O Cultura e Mercado já existia como um site, que também tem 20 e poucos anos, foi um dos pioneiros aí, né, ainda não tinha os sites, as discussões de cultura e não tinha as redes sociais, né, então você imagina o quanto realmente ele era pioneiro, era um lugar ali de debate e tal. Aí, há 10 anos atrás, eles entenderam que, os antigos sócios, né, entenderam que tinha esse espaço, né? Eles foram vendo que tinha essa demanda do setor pela profissionalização e as pessoas buscavam mais informações, querendo saber como fazia e não tinha. Então, eles criaram esse lado de cursos e aí tem uns 5 anos eu entrei para a sociedade. Eu já era professora, eu era amiga, né, dos sócios, eu era uma usuária do site, eu brinco que eu tenho uma relação afetiva com cultura e mercado. Legal. Como usuária primeiro, né, do site, depois como uma pessoa que fez cursos, depois passou a dar aula nos cursos, e aí acabou propondo cursos novos, e aí acabei virando sócia, né, então é uma história legal. E é uma escola de cursos que eu tenho muito orgulho, e aí como não fui eu que criei, eu posso falar sem modéstia que eu tenho muito orgulho porque é uma referência. Que legal. No mercado cultural é uma escola de cursos muito qualificados, porque os profissionais, né, são profissionais que estão na ativa, que estão no mercado, né, não à toa o nome, mas que tem uma didática e tem um prazer de ensinar e de dar aquela dica. Então são cursos, sabe, muito práticos, assim, eu gosto bastante, tenho bastante orgulho mesmo. Que legal, parabéns. E vai, galera, então quem tiver interesse, quem quiser conhecer, procura na internet, né? Procura aí, dá um Google, ou qual que é o endereço, Dani? Qual que é o endereço do site? culturaemercado.com.br. Legal. E aí, assim, qual que é a importância do incentivo, né, para os projetos culturais? Porque, assim, ele foi criado lá atrás para incentivar a produção da cultura no país, né, para capilarizar isso, enfim. Qual que é a importância do incentivo hoje para a criação, execução dos projetos culturais? Que se não tivesse incentivo, não teria projetos culturais? Como é que é essa balança, mais ou menos, Dani?
Ó, Rodrigo, eu acho que ter projetos até teria, mas seria muito difícil, né? A gente está num país que não tem um hábito de valorizar a cultura, a gente não tem o fomento direto, né, que é o investimento governamental, muito pouco, alguns estados têm, outros não têm. No âmbito federal, isso está cada dia mais difícil, mais raro. Então, a gente não tem essa cultura do investimento em cultura, né? Quando tem, é sempre o menor orçamento, aquele orçamento bem pequenininho. Então, você não tem o fomento governamental e você não tem uma população mesmo que investe em cultura, porque também tem isso, né? As pessoas físicas doam, a gente vê as fundações americanas, por exemplo, né? O cara ainda em vida, um grande ricaço lá, a gente tem vários exemplos disso, o cara já deixa ali o seu legado, né, já cria uma fundação para investir, um fundo para as artes, esse tipo de coisa. Aqui no Brasil a gente não tem esse hábito, então, de fato, não vou dizer que não existiriam, porque eu acho que a turma da cultura sempre se vira e dá um jeito de se financiar e fazer as coisas de alguma forma, mas é muito relevante, é muito importante. O investimento por essa via, né, do incentivo fiscal, ele significou um incremento incrível na área cultural nos últimos 30 anos. Né? Esse ano, a Lei Federal de Incentivo à Cultura faz 30 anos. Tem outras, né? A gente tem as municipais, as estaduais e tal, mas ela é talvez o maior exemplo, e uma das primeiras mesmo, né? Então, a gente está falando aí nesse período de 30 anos, que é um período em que o mercado se profissionalizou por conta disso, por conta das leis de incentivo, por conta dessa relação com as empresas que exigem resultado, né? Que exigem uma qualidade, né, muito grande das entregas. Então, com isso, o mercado foi se profissionalizando, se formalizando, era tudo muito informal na área cultural. Então, as leis de incentivo têm um legado positivo muito bacana e muito importante. E, de fato, a gente está falando de alguns bilhões investidos, né, em cultura por meio da isenção fiscal. Então, é super importante. Digo bilhões ao longo desses anos, né? Em geral, dos 30 anos, né? Dos 30 anos, né? Em geral, dá mais ou menos um por ano, né? Um bi por ano de incentivo, legal. Um bi por ano de incentivo federal. Fora esses estaduais, municipais e tal. Então, é muito importante, é muito significativo esse investimento. E aí a empresa, o gestor que estiver escutando a gente aqui, a empresa que tiver interesse em aportar, né, em trabalhar com algum projeto incentivado, ela tem então a lei federal, que é a Lei Rouanet. Quais são as outras leis de incentivo para a cultura, Dani? Ela tem, a federal tem duas, né? Tem o audiovisual também, que é a opção de investir em filmes, em cinema e tal, séries, que também é muito bacana. E tem as leis estaduais, então cada estado tem a sua lei. Elas são, em geral, muito parecidas, né? Mas, claro, tem diferenças. E os municípios também. Em município, nem todo município tem ainda uma lei de incentivo. E alguns municípios, nas leis municipais, a gente vê mais diferenças. Assim, alguns municípios direcionam um pouco mais. Só projeto gratuito, ou só projeto na periferia, ou só projeto de uma determinada linguagem artística, sei lá, por exemplo, incentivo à leitura. Então, às vezes, nas leis municipais, você tem um direcionamento maior para esse tipo de investimento, mas a gente tem nas três esferas e quase todos, assim, os estados, pelo menos, a gente já tem aí todos eles participando de alguma forma. Então, é super importante em cima do ICMS, né, no caso estadual. Do ICMS. E aí essas somas, elas podem ser consolidadas, por exemplo, você tem 4% na Lei Rouanet, que é do imposto de renda, né, que você paga. Aí, na lei estadual, você tem em cima do ICMS. Quantos por cento em cima do ICMS, Dani? Aí depende de estado para estado. Mas aqui em São Paulo, aqui em São Paulo. Pois é, aqui em São Paulo, a gente está falando de até 3% do ICMS. Então, também, quanto maior, né, aí reduz o percentual, para poder dar oportunidade para todas as empresas. Então, mas até 3% do ICMS aqui em São Paulo. E na lei municipal, que é em cima do ISS ou do IPTU, e às vezes ou seja, às vezes você pode usar as duas, ISS e IPTU. E IPTU tem uma coisa muito legal que inclusive para quem
paga aluguel também, né? Para quem é o locatário, mas é o responsável pelo pagamento do IPTU, pode usar, então pode a pessoa física também. E você pode, não precisa necessariamente ser o dono, né, de uma casa, de um imóvel, de um espaço. Você pode usar. E aqui em São Paulo é até 20% do ISS e ou do IPTU. Oh, que legal. Então você está falando de duas parcelas do IPTU, né? Ou se você quiser pagar à vista, 20%. É um valor muito significativo, muito expressivo, que pode ajudar bastante a cultura. É bem interessante. Que legal. Então, quer dizer, que quem quiser ajudar como pessoa física também pode e as empresas também podem. E aí, assim, qual que é a dica que você dá para uma empresa que quiser investir, né, que quiser conectar a sua marca com o projeto cultural? Como escolher os projetos, aonde pesquisar sobre isso, né? Projetos aprovados, enfim, aonde encontra essas informações, como facilitar, né, essa conexão entre os projetos já existentes com as marcas que querem investir, Dani? Existe essa informação, em geral, ela costuma ser pública, né? Todos os projetos eles têm que ser aprovados e publicados em diário oficial. Mas nem toda secretaria tem isso bem organizado, né? E bota lá uma lista de projetos. Mas no caso da Lei Federal de Incentivo à Cultura, você tem o Versalic, que é um sitezinho onde você escolhe os projetos. Então a empresa pode pensar assim, eu quero projetos que aconteçam na minha região de atuação. Então eu quero projetos, eu sou do Nordeste, vamos supor, eu quero projetos aqui no Nordeste. Aí pesquisa lá e vai encontrar os projetos já aprovados. Ou por segmento, eu gosto de projetos de artes visuais, então a gente quer investir em projetos de artes visuais, ele vai lá e joga artes visuais e vai procurar os projetos que tem aprovados nessa área. Então é possível fazer esse tipo de pesquisa na lei federal, e alguns estados também têm isso organizado, assim, tem uma lista dos projetos disponíveis, e aí você consegue ver todos os projetos aprovados naquele ano. Uma outra opção seria também buscar as empresas que fazem esse tipo, as consultorias, né, que fazem esse tipo de seleção, quer dizer, uma empresa que vai lá, pega um briefing, né, com aquele investidor, a gente queria projetos que falem com o público X, na localidade tal, que tenham esse tipo de impacto social e tal, e aí a empresa vai buscar projetos dentro desse briefing, né, ou até desenvolver projetos específicos, é possível também. Então tem como e de forma independente, né, ou dessa forma com uma consultoria ali atuando junto também, para dar um suporte melhor, né? Legal, não, bacana. E é legal que você trouxe esse ponto, que é possível desenvolver e que é possível procurar projetos que tenham match com a marca, né? Que tenham match com os valores, com os propósitos. A gente vê lá os principais doadores, né? Grandes marcas e tal, acabam tendo milhões aí, né? Enfim, os grandes arrecadadores aí de impostos do país. E óbvio que isso acaba disseminando em vários projetos, né? Mas uma empresa que tem uma verba mais assertiva, que tem uma verba mais limitada e quer ser um pouco mais assertivo, através dessas assessorias ele consegue fazer essa pesquisa. Isso é muito legal, porque abre uma oportunidade de conversar com a comunidade, né? Eu acho que esse é um dos grandes benefícios, né, Dani, da lei de incentivo, dos projetos incentivados, na verdade, é você conversar com aquela comunidade que ou faz parte do seu entorno ou está conectada com a sua marca, né? Exatamente, foi ótima a sua fala, que ela me lembrou de uma terceira possibilidade, que é quando a empresa abre um edital, né? Então, a empresa pode também definir quais os critérios que ela quer para selecionar um projeto. Eu quero projetos que tenham tais critérios, tais impactos, enfim, toda essa questão, localidade, público, segmento artístico, tipo de imposto que ela tem que ela pode ter uma isenção, e ela abre um edital, ela abre uma chamada pública, porque aí ela só vai receber projetos com aquelas características. Que legal, não sabia que dava para fazer isso, bem legal. É bem legal, é bem interessante, tem muita empresa que faz, que inclusive isso dá esse ar mais de transparência, né, tipo, olha, eu publiquei aqui os meus critérios. E de uma certa forma, Rodrigo, também, você que já trabalhou do outro lado da mesa, você sabe a trabalheira que é, né, o tanto de projeto, o assédio que todo mundo manda muito projeto, e aí com isso você já limita um pouco, porque a pessoa já olha ali no site e vê, puxa, meu projeto não tem nada a ver com essa empresa, né, não tá alinhado, não adianta eu mandar para lá. Então você reduz um pouco esse volume de projetos que as empresas costumam receber quando elas
usam os incentivos. Então, pode ser uma forma bem transparente, né, bacana lógico que isso, assim, demanda uma certa maturidade da marca, como você falou, né? Ela tem que entender o que ela quer, o que ela quer falar com esse público, que tipo de ações são interessantes para ela, para que públicos e tal. Então, exige um pouquinho de maturidade, mas super tranquilo de fazer e é super interessante porque facilita muito, acho que é muito prático. Não, eu imagino também o tanto de projetos que são aprovados e que não são captados, né, de uma forma geral, nos 3 âmbitos, né, municipal, estadual e federal. E como é que faz, assim, uma empresa que, um grupo cultural, enfim, uma proposta de projeto cultural que não recebe captação? Muitas vezes ele acontece com verba com meios próprios ou acaba indo para a gaveta? Como é que é esse processo, Dani? Muitas vezes vai para a gaveta mesmo, Rodrigo. Tem muita gente que não consegue, né, captar. As pessoas têm também na área cultural ainda existe muito uma questão que é o apreço, né, o carinho que a pessoa tem pelo seu próprio projeto, pela sua ideia. E aí, às vezes, ela tem uma dificuldade de transformar isso de forma prática, né, numa venda. Que aí você tem que falar a linguagem do outro. Eu sempre falo, gente, patrocínio é moeda de troca. Então você tem que pensar no que interessa para o outro, né? Se eu vou apresentar um projeto para o Rodrigo, eu tenho que pensar o que o Rodrigo quer e não o que eu quero. E na área cultural ainda está muito nessa coisa do que eu quero fazer, minha ideia, minha arte, né? Faz todo sentido, mas não funciona na hora de vender. Então o que acontece? Muita gente não consegue captar porque não consegue estruturar o projeto para o outro, né? Faz o projeto pensando em si, no que quer atingir. Você tem que alinhar as duas coisas. Então, o que acaba acontecendo é que muito projeto vai para a gaveta mesmo, mas outros conseguem, ou investimento de verba direta, e às vezes também muitas parcerias, né? As permutas, né? Então, a pessoa pode não conseguir uma grana, mas ela consegue viabilizar porque um dá o convite, o outro dá o transporte, o outro faz isso, e aí ele consegue viabilizar, até com também a geração de renda do próprio projeto, né? Então, viabiliza a produção com esse monte de parceria e apoio, e depois consegue gerar os cachês, né? O recebimento da equipe pelos ingressos. Então, você tem a questão da geração de renda, e às vezes conseguem editais públicos, né? Que aí sim é o fomento direto, esse que eu falei que tem pouco, mas tem. Tem pouco, mas tem. E é o investimento do governo, né? Quando o governo abre os seus editais, e aí o pessoal consegue, às vezes, também ganhar um edital. E aí viabiliza. Que aí vem dinheiro direto do governo, mas é muito pouco, direto. Né? É muito pouco, né? É muito pouco recurso. O teto também desses projetos geralmente é muito pequeno, porque o governo precisa pulverizar, precisa ter todo mundo, né? Então, você só consegue valores pequenos, né? Então, tem uma série de complicações aí, é mais difícil. Ô Dani, você comentou que tem essa, eu concordo com você, né, quando a gente fala de patrocínio, você tem a entrega da marca, né, a gente sabe que na lei, nos projetos incentivados tem algumas limitações, mas quais são essas contrapartidas ou essas entregas que uma marca pode ter dentro dos projetos incentivados aí nos 3 âmbitos? Tem muita coisa, Rodrigo, é muito vantajoso para as empresas, eu acho, é muito vantajoso. Ela pode colocar a logomarca dela, associar a logomarca dela de todas as formas nesse projeto. Então, você pode ter a logomarca no banner, no cartaz, no convite, todas as estratégias de divulgação que forem usadas, a empresa pode se beneficiar associando a sua marca. A sua marca. Além disso, ela pode ter acesso, em geral, todas as leis de incentivo têm a mesma proporção. Em geral, 10% do produto cultural pode ir para o patrocinador. Então, se é um espetáculo, 10% dos ingressos, né? Espetáculo, um show. Se for um livro, um CD, um DVD, 10% podem ir para a empresa para usar como um brinde, uma ação de relacionamento, né? Além disso, é aquilo que a gente falou, ela pode escolher um projeto que seja ali na sua comunidade, então que fale com seus colaboradores, com a comunidade onde ela causa algum tipo de impacto. Isso é muito importante, né? Porque permite um relacionamento e uma associação de imagem positiva. Com essa associação da logomarca dela em tudo,
ela fica ali com uma imagem positiva, uma imagem também de responsabilidade social, geração de emprego, de renda. E tem outras ações que são possíveis pensar. Então, tem ativações mesmo de marca que dá para você fazer com incentivo fiscal. Você passar um vídeo antes do espetáculo falando, né, um institucional da empresa. Hoje, com as redes sociais, as empresas buscam muito conteúdo diferenciado, né, para fazer ações nas redes. Os projetos dão muitos inputs. Você pode ter, sei lá, um personagem da peça de teatro, ou do desenho animado, do quadrinho, seja lá o que for, fazendo alguma coisa na rede social específica da empresa, isso não tem problema nenhum, ela pode fazer. Então, você pode gerar conteúdo ali, né, em parceria com aquele projeto específico para as redes ou para o site, enfim, da empresa. Então, tem bastante coisa que dá para fazer, é uma questão de pensar junto, né? E a única coisa, o que não pode fazer uma ação assim muito exclusiva, sabe? Uma coisa, você não pode fazer, sei lá, o aniversário da empresa ser um projeto patrocinado, isso não pode. Mas a empresa que está fazendo aniversário, por exemplo, pode usar os patrocínios para reforçar isso. Estamos fazendo 100 anos, então esse vídeo de 100 anos da empresa pode passar antes do espetáculo, depois do filme, ou antes do filme, né? Pode ter algum brinde da empresa, produzido aí, claro, com verba própria da empresa, pode ser entregue, distribuído ali, inclusive também empresas que façam produtos, né, e que queiram testar, experimentar, fazer alguma pesquisa. A empresa quer fazer uma pesquisa com um público específico, ela pode aproveitar um projeto cultural. Aproveitar o momento para fazer isso. Para conversar com essas pessoas, para fazer uma pesquisa. É super legal. Isso então, que você está falando. Pode. Então, e aí acho que fica a dica, né, de ter um profissional, uma agência, uma consultoria especializada realmente no tema, para poder trazer, né, Dani, aquilo que pode, aquilo que não pode, desmistificar um pouco, né, quebrar um pouco dessa mística, né, que existe por trás dos projetos incentivados. A gente vai falar um pouco disso, né, dessa polarização que tem, né, enfim, mas tem muitas possibilidades, e tendo uma consultoria por trás, né, mostrando, como você, por exemplo, que tem o curso, né, da aula, você ensina as pessoas a criar projetos, você ensina pessoas a vender projetos. Então, a sua consultoria, com certeza, sabe mais do que ninguém, melhor do que ninguém, aquilo que está dentro aí do permitido e não. E aí você falou de teatro, você falou de desenho, você falou de quadrinhos e tal. Quais são, que tipo de projetos estão inseridos aí dentro das possibilidades de incentivo à cultura, Dani? Você falou do audiovisual e tem a cultura, né? Quais são as linhas gerais aí que dá para um produtor cultural, um gestor de eventos, começar a pensar e trabalhar? Muita coisa também. Tudo que é artístico entra, né? A gente fala artístico, humanístico, tradicional também. A gente tem aí, né, as artes cênicas, dança, música, teatro, circo, livros, né? Aí, lógico, livros também ligados à arte e à cultura, né? Não dá para ser um livro de medicina, sim, mas os livros, de uma maneira geral, então a literatura, as artes, as exposições, então artes visuais, exposições também históricas, né? De cunho histórico, o cinema, e aí, na verdade, o audiovisual, desde websérie, site, até cinemão, longa-metragem, né? Então você tem curta, média, longa, toda a parte de preservação histórica, cultural, preservação de acervos, então arquivos, bibliotecas, museus, cinematecas, tudo isso, a preservação de monumentos também, né? Então tem uma quantidade gigantesca de opções para se trabalhar o investimento cultural, né? Agora, mais recentemente, a gastronomia e a moda também foram entendidas aí como cultura e aceitas dentro das leis de incentivo, muitas delas trabalham. Tem o carnaval, e aí tem os vários estilos, né? Dentro da música, você tem a música erudita, a música popular, o samba, o hip hop, tudo tá aí, né? Tudo pode ser incentivado. Tem, que mais que tem? Desenho, aí tá nas artes visuais, né? Então, desenho, gravura, pintura, escultura, enfim, vai longe.
Tem o patrimônio imaterial, né? A gente falou do patrimônio dos monumentos e tal. Tem uma questão muito importante que é a do patrimônio imaterial, aqueles saberes e fazeres que são reconhecidamente culturais, né? E aí, às vezes, tem muita coisa assim ligada à gastronomia, né? Ou ligada a questões, por exemplo, indígenas, né? Então, pinturas corporais, histórias, lendas e tal. Isso tudo tá dentro. Isso uma tudo festa popular, sei lá, uma tradição popular específica. Uma tradição popular, exatamente. O São João, né? Essas festas, tá tudo é possível. E é possível também fazer os grandes festivais, né? Então, desde a ópera ao rock, ao sertanejo, tá tudo dentro, é tudo música, né? Tudo então, música, tudo é possível. E aí tem diferença, por exemplo, o evento pode ser pago ou não pode ser pago, tem bilheteria, não tem bilheteria, porque também é uma crença, né, que evento incentivado tem que ser de graça ou não pode cobrar bilheteria. Como é que é essa questão, em geral, Dani? Pensando na lei federal, né, que é um grande modelo e referência para as outras, mas tem variações estaduais aí, em geral, metade dos ingressos precisa ser gratuito, né, 50% dos ingressos na verdade, 40% dos ingressos é gratuito, 10% ali no valor do Vale Cultura, né, que acho que é 50 ou 70 reais, uma coisa assim, ou seja, é bastante popular, e depois tem uma limitação também, pelo menos de ticket médio, então não é que tem que ter um valor específico, mas a média de todos esses ingressos vendidos, desses outros 50%, tem um teto de valor. Hoje, na Lei Rouanet Federal, é R$ 225. A média não pode passar disso no valor do ingresso. Então, você tem, de fato, uma questão de democratização aí do acesso. Né? Democratiza o acesso, né? Democratiza o acesso. Então, não é que você vai vender muitos ingressos a um valor muito caro. Mas os projetos podem dar lucro, né? Eles podem dar lucro para o produtor. Então, pode ter venda de ingresso, pode ter venda do produto cultural, né? Se for um livro, por exemplo, você pode vender esse livro, a editora pode ter um retorno com isso. Isso é super importante para dar esse equilíbrio e para mostrar também que o produto cultural, ele é um negócio, ele é um investimento. Ele é um negócio, exato. Então, isso é muito legal. Então, podem ser festivais, a gente vê aí alguns festivais musicais, né, shows, etc e tal, com cobrança de ingresso, e isso é permitido, é autorizado. Só que cada lei vai ter essas especificidades, às vezes um limite de valor, né, ou uma quantidade específica de gratuidades e tal, e isso tem que ser comprovado, né, lembrando sempre que tem toda a questão da prestação de contas, então não é assim, eu fiz e foi gratuito para X pessoas, não, você vai ter que ter isso bem controlado e vai ter que apresentar essa prestação de contas. Eu falar, ter uma auditoria depois e tudo mais, né? Mas isso que você falou do negócio é mega importante, porque eu não sei o tamanho da massa de profissionais que dependem da cultura, né? Que trabalham na cultura, né? Que nem você falou, shows, eventos culturais, teatro, cinema, enfim, tem uma massa de profissionais que dependem disso, né? Somos em quantos? Tem uma polêmica aí. A última pesquisa do Observatório do Itaú Cultural deu que nós somos cerca de 7 milhões de trabalhadores da cultura. Mas tem um grupo organizado que defende que, juntando os informais, né, e toda a cadeia produtiva ali, assim, considerando o pipoqueiro que vende na frente do cinema e tal, que nós somos 11 milhões de trabalhadores. Então, tem um grupo que chama Somos 11, ou sou um de 11 milhões, é isso, de trabalhadores. Então, é isso, mas de verdade, somos muito, né? Mesmo que seja a menor média, considerando aí a formalidade de uma pesquisa do Itaú Cultural e tal, não sei o quê, 7 milhões já é um número gigantesco, né? Muito expressivo. E a gente está falando de uma movimentação de quase 3% do PIB. Né? Vem da cultura. Então, é muito expressivo. Para você que veio de uma empresa de automóveis, né, ligada aos automóveis, aos carros de uma maneira geral, né, caminhões, a gente tem um comparativo que a gente adora fazer, porque toda vez que fecha uma montadora, o pessoal fica, né, ai caramba, fechou uma montadora, que tristeza e tal. De fato, é uma tristeza, claro, é terrível,
né, uma quantidade incrível, né, de trabalhadores que ficam sem emprego, de também geração de imposto, muito importante. Então, é realmente grave que a gente perca uma montadora. Mas a gente, na cultura, sempre gosta de comparar, porque, assim, a gente gera mais emprego do que as montadoras de automóveis. É, claro. Muito mais. E o incentivo fiscal para as montadoras é muito maior do que o incentivo fiscal para a cultura. É aquilo que a gente estava falando, o país não tem esse direcionamento, né, Dani? Não tem, assim. A Dani estava comentando que para cada R$ 1 que uma empresa investe na cultura, né, Dani? R$ 1 que uma marca coloca no projeto incentivado é gerado 1,65, é isso? 1,59. R$ 1,59 em impostos. Impostos. Então, Pesquisa quer da dizer, Fundação Getúlio Vargas. aí, pesquisa da FGV. Então, quer dizer, existe aquela mística, né? Ó, está deixando de recolher imposto, 4% de imposto de renda, que a empresa está deixando de recolher, teoricamente, para colocar num projeto, só que aquele projeto, para cada R$ 1 que a empresa deixou de recolher do imposto de renda, está gerando 1,59 em impostos para o governo também, aí na esfera municipal, estadual, federal, dependendo do tipo de serviço. Quer dizer, é investimento. Esse dinheiro volta. É investimento. Não é um dinheiro desperdiçado. Então é por isso que muitas vezes, quando, né, às vezes surgem algumas questões, as pessoas questionam, é porque tem muito desconhecimento ainda. E esses dados, por isso eu acho muito legal você estar fazendo esse papo aqui com a gente, porque às vezes as pessoas pensam, não, ao invés de investir em cultura, uma empresa, né? Poxa, a gente está num momento de pandemia, super grave, né? Então vamos investir todo o nosso dinheiro em saúde, compra de vacina, ou cestas básicas, acessibilidade. Super importante pensar em tudo isso e colaborar, sim. Mas quando a gente investe em cultura, e já existe, né, o mecanismo, então você, de qualquer maneira você estaria investindo, você estaria pegando um imposto que você não sabe onde vai parar. Né? Em geral, você não tem esse controle, essa devolutiva. 4% desse imposto você pode transformar em investimento em cultura. E aí muita gente, não, mas ao invés de investir em cultura, vamos investir em outra área. Não, você está impactando nesse retorno. E aí, quando você gera esse retorno, o governo consegue distribuir mais para a saúde, mais para a educação, etc. e tal. E, de uma certa maneira, a gente está vendo agora, com a pandemia, inclusive, acho que isso ficou mais escancarado, o quanto a cultura impacta na saúde, no bem-estar das pessoas, né? Todo mundo em quarentena estaria enlouquecido, né, se matando, se jogando pelos prédios, se não fosse um filme, um livro, uma música, uma live, né? Fora que, assim, campanhas... Eu não consigo dissociar de cultura de educação, né? Então, sim, eu acho que tá conectado, tá super conectado. Tá totalmente conectado. Quanto mais cultura, mais conhecimento, mais aberto para leitura, para o pensamento, para a reflexão, mais conhecimento você tem, melhor flui a educação formal também. Mas você amplia os horizontes, né? Mas também, se a gente pensar, você quer fazer uma campanha de qualquer coisa educativa, você vai usar o quê? Literatura, música, filme, né, audiovisual. Você vai usar a cultura de alguma coisa, maneira, exato, né? Internet, né? Você vai usar de alguma forma, né, Dani? Exatamente. Você vai usar alguma coisa e vai ter uma musiquinha, vai ter um desenho, vai ter um filminho, vai ter um versinho, né? Alguma coisa. Então, é impossível dissociar. E é muito... E como você falou, voltando na questão das marcas, né? Pensando que quem está assistindo a gente aqui está pensando nessa questão da marca... Para a marca, é muito legal também ela poder pensar numa causa que ela invista e trabalhar essa causa por meio da cultura. Então, de repente, ela quer falar sobre água, né? Uma questão fundamental. Água, somos uma empresa que usa muita água, a gente precisa... Ela pode fazer um trabalho de conscientização com crianças, de repente, com uma peça de teatro nas escolas que fale de água. Isso é cultural, isso pode ser incentivado. Ela pode usar o dinheiro do imposto dela para trabalhar um tema que é do interesse dela, fazendo algo que, de fato, é cultural, porque a gente vai estar formando público para o teatro, essa criançada vai estar conectada, e você está trabalhando um tema super interessante. Então, pode ser alimentação, água, meio ambiente, enfim, mil temas, violência, né? Questões aí, hoje, do racismo. Sim. Tem tantos temas que as pessoas querem falar, que a gente pode usar a cultura para fazer isso, e pode usar os projetos incentivados
para isso. Então, a empresa pode trabalhar uma causa, sabe? Por meio da cultura. Isso é muito Não, legal. isso que você trouxe, eu acho que é fantástico, porque o importante é o gestor, né, a empresa, quem tiver do lado de lá do balcão e quiser realmente trabalhar essa estratégia, né, a cultura dentro da sua estratégia, quiser apoiar, na verdade, não é, quiser, você pode fazer isso, pessoal. Simplesmente você está deixando de colocar uma grana que vai para o governo 4% e vai colocar num projeto. Exatamente, A questão porque você pode exigir, acompanhar, ver a qualidade, né? A questão é você criar uma metodologia de acompanhar esse projeto, né, junto com o seu compliance, com o seu jurídico, acompanhar tudo isso, a execução e tal, ter uma empresa séria, né, do outro lado da ponta, executando isso, ter a consultoria, que é fundamental, que vai fazer essa auditoria, né, que vai realmente mostrar que são pessoas idôneas do outro lado, porque acho que são vários ganhos, né, Dani? Claro, além de você estar investindo num projeto e contribuindo com a educação de crianças, por exemplo, vamos falar das crianças. Por outro lado, você está gerando emprego. Então, são as pessoas que vão trabalhar no teatro. Tem todo esse ecossistema que você falou, dos 7 milhões são os 11, né? Que é realmente a pessoa que... o ator está diretamente ligado no teatro, mas a costureira que está fazendo a fantasia tá ali. Quem está trabalhando na maquiagem, quem está vendendo a maquiagem. Então, assim, é um ecossistema que é muito do ecossistema de eventos também, né? Você tem ali, você vai organizar um show, você tem ali o artista, você tá pagando o cachê da banda, beleza, mas você tem o cara que monta o palco, você tem o PA, você tem segurança, você tem... Alocação do andaime pro cara locar o palco, né? Então, assim, é um negócio que terceiriza, que quarteiriza, que quinteiriza e vai passando. O segmento cultural, o segmento de eventos, né, de produção de uma forma geral, tem muito isso, né? São muitos fornecedores. É o cara da van que vai pegar o artista do hotel e vai levar. Então, assim, o negócio é muito. É quem vende a quentinha, que leva lá as marmitas para quem tá montando o palco. Então, assim. Exatamente. Vai longe, vai longe, vai longe. O hotel, né? Exato. O hotel, é turismo, é restaurante, é não sei o quê. Então, assim, é uma cadeia mesmo produtiva extensa, que vai do contador, passa pelo contador, pelo advogado. Então, muita gente pensa só nessa coisa, o artista, o artista. Vai muito além do artista, né? Para você ter um artista no palco, você tem uma estrutura gigantesca ali, como você falou, figurino, cenário, palco, montagem, alimentação, luz, técnicos, e por aí vai. Né, administradores, gestores, o contador, o advogado, e aí o hotel que o cara ficou, o transporte, o Uber, o aeroporto, né, o avião que o cara pegou para fazer o show em outra cidade. Então, o tamanho dessa cadeia, né, Dani, é muito grande. Aí, assim, eu acho que um desafio, um dos vários desafios é aumentar a capilaridade disso, né? Como fazer, então, porque, assim, uma das coisas que também permeiam aí a sociedade só os grandes shows recebem incentivo, né? A gente vê aí as peças no falecido Credit Card Hall, aquela coisa toda nos teatros, né? As grandes produções da Broadway e tal. Beleza, tem o incentivo, mas também tem ali o teatro Mambembe também tem. Então, assim, como fazer para que esse incentivo alcance mais produtores, né, mais pessoas e mais equipes, né, mais empresas que possam produzir isso falando em capilaridade também, outras regiões do Brasil. Então, como fazer isso, Dani? Isso é muito legal você ter perguntado isso. Eu sou uma grande defensora, né? Sou suspeita também, afinal de contas eu tenho uma escola, né? Mas eu sou uma grande defensora de que a gente precisa fazer mais formação. Muita gente não sabe trabalhar com as leis de incentivo, porque tem uma burocracia, e tem que ter, né? Você está falando de dinheiro público e tal. Então, tem uma burocracia, você precisa ter uma documentação, precisa inscrever um projeto, o projeto tem X características, o orçamento é detalhado, no mínimo, né? No máximo, né? Então, assim, tudo isso exige um certo conhecimento e preparo. E aí isso realmente acaba que não chega em todos os lugares, né? Então, eu lembro de uma época que tinha a Petrobras fazia um edital para receber os projetos que eles queriam, mas junto com esse edital eles chamavam de caravana Petrobras. Então eles rodavam o Brasil todo ensinando as pessoas a entrar no projeto na lei de incentivo. Isso era muito legal. Eu acho que o próprio governo devia fazer isso, devia divulgar melhor, né? Os governos, e aí todos, né? Os municipais divulgarem como funciona o municipal, fazer formações, fazer lives, fazer isso gratuitamente
para as pessoas, fazer isso chegar na molecada que está fazendo slam na periferia, saber, poxa, a gente pode fazer isso e conseguir o patrocínio da padaria aqui da esquina e o cara investir? Pode, então vamos lá, como é que faz, né? Como é que a gente se organiza? Porque, em geral, essas leis, embora elas tenham essa questão da burocracia dos documentos, mas, em geral, elas permitem também que pessoas físicas se inscrevam, ou coletivos, né, organizações sem fins lucrativos e também as produtoras culturais. Então, eu acho que, primeiro, a gente fica sabendo muito dos grandes projetos, porque eles têm mais divulgação, né? Eles têm uma comunicação muito bem feita, muito ampla, então a gente fica sabendo desses grandes projetos. Mas, como você bem falou, tem o teatrão lá musical da Broadway e tem o teatro de Mamulengo, sabe? Que tá ali rolando e acontecendo a contação de histórias, sabe? Tá acontecendo com incentivo fiscal também. Mas é claro que essa balança ainda está desequilibrada, não chega para todo. Quem está numa localidade mais distante e tal, tem mais dificuldade de saber. A gente sente isso, não precisa nem ir muito longe. Estou nem falando de... Pensa Pará, Amazonas, né? Pensa Manaus, enfim, essas regiões assim, pior ainda. Mas não precisa ir tão longe, Rodrigo. Eu fiz muita parceria com o governo estadual aqui em São Paulo, fazendo giros de formação pelo interior de São Paulo. Tá. Você chega aqui do lado, Campinas, não precisa ir longe não, Campinas, que é enorme. E pelo nível das perguntas, você vê o nível do desconhecimento da galera. E aí, quanto mais longe, né, mais dificuldade tem. A informação não chega. Então, precisa ter uma divulgação melhor e precisa ter formação gratuita para essas pessoas, para que as pessoas possam escrever seus projetos e, principalmente, aquela história, aprender a vender, aprender Sim. como é que lida, né, com essa relação que não é só pelo interesse do seu projeto, né? Precisa entender como é que funciona esse sistema. Então, eu acho que precisa ter ainda mais formação, mas é uma coisa meio mística achar que só os grandes projetos, os grandes musicais, ou né, os artistas famosos é que conseguem. Não, tem muito projeto desconhecido. Tem um livro, chama A Lei Rouanet, Muito Além dos Fatos, que é do Enilton Menezes, que foi um gestor durante algum tempo da Secretaria de Fomento e Incentivo. Quando ele saiu, ele fez uma pesquisa bastante séria, bem grande, sobre a Lei Rouanet. Então, no caso, a gente está falando da lei federal. E é muito legal, porque ela mostra bem isso, ela mostra um projeto no interior do Recife que é mantido graças à Lei Rouanet, né? Um projeto super importante de dança, um outro projeto, enfim, projetos com inclusão, com essa questão, né, da deficiência, que é super importante. Então, tem muita coisa legal que é financiada com a Rouanet também, só que talvez não tenha a mesma visibilidade Sim, que um projeto que tem um famoso, né? Então, exato. E outra, eu acho que as marcas que apoiam, eu acho que falta muito isso dessa conscientização regional das marcas, né? As grandes marcas conhecem bem o processo e apoiam e tudo mais, e às vezes o pessoal pode pensar, mas sei lá, você tem que estar no positivo, né? A marca tem que dar lucro, né? Para poder pagar o imposto, tudo. Então, assim, sei lá, eu vou pagar 100 mil reais de imposto. Então, 4%, pô, não é nada, né? Eu vou, sei lá, 4 mil reais, mas às vezes para um livro, para um projeto pequeno específico, faz toda a diferença. Ali ele pode conseguir alguma coisa, comprar as fantasias, imprimir o livro, sei lá. Então, acho que não tem que pensar em milhões, você tem que pensar em reais, né? Em R$ 1.000. Às vezes, é isso que você falou, um coletivo lá da periferia tá produzindo alguma coisa e a padaria tá entrando ali com, sei lá, R$ 1.000, mas faz diferença. Exatamente, o lanche da criançada. 1.000 aqui, 500 dali, 800 dali, 3 mil dali, ele vai montando ali um negócio para poder entregar aquele pacote, né, Dani? Eu acho que isso é fundamental. E aí a gente estava falando um pouco fora do ar, que como muda, né, as regras, né? Muda o governo, muda a regra, né? Isso é uma coisa muito ruim, né? Que você não consegue ter um flat, né? Você não consegue ter uma perenidade no assunto, na lei, na regra, porque entra o governo de direita que é tal coisa, entra o governo de esquerda ou entra o centrão, enfim. Como é que é trabalhar nessa corda bamba aí? Ui, é difícil, é trabalhoso, né? Para a empresa não faz diferença nenhuma. Para a empresa investidora, acho que não faz muita diferença. Mas para a empresa
que é a produtora, né? Para os produtores, para quem está do lado de cada inscrição, realmente tem diferenças. A lei é uma só, ela não mudou, né? A lei, fizeram 1000, né, ameaças, cada governo diz que vai mudar, né? O governo, a gente teve o governo na gestão Gil, por exemplo, Gilberto Gil, vamos mudar, vamos fazer o Procultura, não saiu, não mudou e tal. Aí agora, também na campanha agora da seleção, vamos mudar, vamos acabar, não mudou, não acabou. Então, assim, na verdade, se fala muito, mas o que muda na prática são essas questões da gestão ali no dia a dia, né? Então, muda a metodologia. Então, agora você tem que ter um KNAI específico para poder inscrever o projeto. Aí corre todo mundo para mudar o KNAI, para mudar, fazer, né, para as produtoras terem um KNAI específico. Geralmente, pegando esse exemplo, você tinha você podia ter um KNAI genérico. Eu sou uma produtora cultural que realiza eventos culturais. Ok, você podia inscrever o projeto de incentivo. Agora não, se você vai fazer um projeto de teatro, você tem que ter um KNAI específico de teatro. Você vai fazer um projeto de música, você tem que ter um KNAI específico de música, audiovisual e assim vai. Então, assim, na verdade, a lei não muda, né? Ela não mudou, essencialmente para mudar a lei é uma coisa super complexa. Então, a lei não muda, mas ela tem o que se chamam das instruções normativas, as INs, as famosas INs. Então, a instrução normativa é o que traz a normativa, a prática, né, a regulamentação de como você vai fazer ali o passo a passo. Isso vem mudando, isso vem gerando impactos na própria lei. Então, o que é considerado uma vantagem indevida para um governo não é para o outro, o que é considerado esses tetos, né, por valor de projeto ou para quantidade de ingressos gratuitos, esse tipo de coisa vai mudando, né, a obrigatoriedade de ter acessibilidade, enfim, uma série de coisas, algumas muito importantes e positivas, como essa questão da acessibilidade, mas outras nem tanto, outras que só criam mais burocracias, né? Ou que tem, assim, como é que eu vou dizer? Que tem um discurso que, na verdade, na prática, na aplicabilidade, não significa nada. Tá. Tipo, vamos descentralizar, porque só projetos no Rio e São Paulo que conseguem investimento com o Rouanet. Um primeiro erro em geral, você olha o investimento pelo CNPJ do proponente. Tá errado, porque eu, por exemplo, sou uma produtora, na Companhia da Cultura, sou uma produtora do Rio de Janeiro, meu CNPJ ainda é do Rio de Janeiro, tenho sócio lá e tal, então meu CNPJ ainda é do Rio de Janeiro, no caso da companhia. Só que eu só tenho projeto que está acontecendo no Maranhão, no Tocantins, no Pará. Só que quando vão olhar, eles olham o Rio de Janeiro lá. A produtora do Rio de Janeiro, exatamente. Então, eles olham o CNPJ, puxa, entraram tantos milhões no total de projetos, né? Que a gente captou tantos milhões para o Rio de Janeiro. Não tem um centavo no Rio de Janeiro. Quer dizer, óbvio que tem impostos que eu pago no Rio de Janeiro, mas tem coisas que vão para contratação de serviços, né? De profissionais, geração de emprego, renda também imposto, nessas localidades. Então, tem um pouco isso. E aí de repente, vem umas coisas assim, então vai poder ter 30% a mais de divulgação para projetos que acontecem no Norte, Nordeste. Isso não vai fazer com que uma empresa invista mais ali, né? Não é 10% a mais de divulgação que vai fazer uma empresa realmente se interessar por aquela localidade. Seria muito mais interessante fazer um trabalho de convencimento para as empresas locais investirem, usarem a lei, desmistificar, né, as dificuldades e tal, mostrar que vale a pena e fazer com que as empresas locais investissem, porque aí seria interessante para elas, né, ou fazer os produtores, porque também muitas vezes não tem projeto daquela localidade, porque o produtor não sabe usar, ou tem medo, né, não consegue aprovar. Então, investir na formação desse produtor cultural para que ele realmente possa pleitear e aprovar os projetos e aí ter projetos dessa localidade. Então, isso teria muito mais efeito do que 10% a mais de divulgação para projetos nesse tipo de localidade. Então, muita coisa tem um discurso, mas na hora da prática você não vê uma funcionalidade naquilo, né? E criam muitas burocracias, algumas necessárias, importantes, outras nem tanto. Então,
é uma dificuldade para quem trabalha, que você tem que estar sempre se atualizando. Exato, isso que eu ia falar, você tem que estar sempre se atualizando, novas normativas, novas regras, normativas e tal, né, Dan? E tá muito claro assim, tá muito claro para mim, e eu acho que quem quer trabalhar com isso, né, seja do lado do produtor, seja do lado da empresa, é um caminho viável que precisa estudar, o que precisa é se qualificar, e aí a Dani deixou todas as dicas de cursos, enfim, do que pode ser feito. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o conteúdo, né, o site dela e tudo mais. Eu acho que o que falta realmente, Dani, é isso, né? É essa popularização no sentido do conhecimento, né? Das pessoas saberem, os produtores saberem. Então, quem é produtor de eventos, quem é produtor de espetáculo, saber realmente como usar os incentivos disponíveis, seja ele nível federal, estadual ou municipal, conhecer as regras e saber aplicar e ser uma empresa idônea realmente, né, para entregar aquilo que foi contratado ou que foi aprovado e realmente prestar essas contas, e porque é uma atividade como outra qualquer. A diferença é que você está usando o dinheiro público, e usando o dinheiro público você tem que ter mais cuidados. Apesar que as empresas de, sei lá, 10 anos para cá, com esse tema de compliance, auditoria e tudo mais, também, ninguém faz um projeto numa empresa hoje, ninguém entra num patrocínio direto sem avaliar quem que você está sendo patrocinado, passa pelo compliance, diligências, faz pesquisa dos sócios, pesquisa do CNPJ da empresa, tal. Isso já acontece com verba direta. Exatamente. Então, o verba de incentivo é a mesma coisa, você vai seguir nesse caminho, você vai trabalhar com empresas idôneas. Então, assim, quem quer investir tem que procurar realmente produtores culturais capacitados, idôneos, que vão passar por um processo de avaliação, compliance e diligência, e do lado de quem que vai produzir isso, que vai criar o projeto e vai buscar o patrocínio, é isso, é criar todo um mecanismo para você criar um projeto execuível, um projeto que gera impacto, um projeto dentro ali das entregas possíveis, que você consiga vender isso para as marcas, né, seja ela CNPJ ou pessoa física, que você tenha capacidade, treinamento, qualificação para implantar aquilo e prestar as contas, né, Dani? No final das contas, a gente está falando de educação, qualificação, cumprimento de normas, né? Planejamento, gestão, é isso. A gente está nada diferente disso. Né? Nada diferente do que você faz normalmente. Normalmente, é muito legal esse papo para quebrar um pouco dessa mística, né? De realmente dos projetos incentivados. É super complicado. Realmente tem uma burocracia para você fazer enfim, como outras coisas. Como se você for prestar serviço para uma prefeitura, você vai passar por uma burocracia, por uma avaliação. Se você, empresa, for financiar, investir numa causa e patrocinar uma ONG, você vai compliance, contratos, regras, é tudo a mesma coisa. Se você pedir um financiamento na Caixa Econômica, você vai passar por burocracia, o governo, não tem jeito, eles vão te pedir informação. Então, assim, tem que quebrar um pouco essa mística, né, Dani? E do ponto de vista do gestor de eventos ou do produtor de eventos, né, da galera de eventos, organizar um projeto incentivado, né, é a mesma coisa a diferença... Nossa. É a mesma coisa. Tira de letra. Nossa, ainda mais. Nossa, super. Ele faz planejamento, ele faz orçamento detalhado, ele vai tirar isso de letra. É ter uma organização ali para depois prestar contas, que talvez ele nem sempre, né, como gestor de eventos, talvez se o evento for para ele mesmo, ele talvez não tenha que prestar contas. Em geral, até presta, né, para parceiro, para patrocinador e tal, mas enfim. Mas lembrando que esse valor, por exemplo, para contratar um contador, né, para fazer a prestação de contas e tal, pode estar dentro do projeto. Isso, aliás, é necessário, é saudável que esteja dentro do próprio custo do projeto. Então, assim, não é nada demais, realmente não é nada demais. É você se informar, entender o que pode, o que não pode, quais são as regras, entrar nessa documentação, ver se você está todo certinho, né, se alinhar ali a tudo que precisa e fazer com responsabilidade. Quem faz um bom planejamento e tem o cuidado de ter uma gestão ali cuidadosa, organizada, vai tirar de letra. Legal. A gente estava comentando aqui em off também que alguns projetos acabam não acontecendo por má gestão mesmo, né? A pessoa realmente não tem a gestão do investimento,
acaba viajando na maionese mesmo em relação a fazer o projeto rodar e acaba não conseguindo, enfim. Então, assim, a mesma coisa, você vai fazer um evento na sua empresa, é a mesma coisa, você tem o budget ali definido, para você pedir mais orçamento para o seu chefe, para o seu diretor, você vai ter que comprovar por A mais B por que você está pedindo mais, falar com o financeiro e tal. Aqui é a mesma coisa, pessoal, a diferença é que você está trabalhando com dinheiro público, e aí você está sujeito realmente às prestações e às leis, enfim, que regem realmente o público, né, o governo público. Ô Dani, mas assim, eu acho que foi muito legal, acho que, porra, obrigado. Você trouxe insights aqui fantásticos. A gente vai deixar o site aqui da sua empresa, da consultoria, para quem tiver interesse, a galera que está escutando a gente. Pessoal, não é bicho de 7 cabeças. A Dani trouxe aqui que é possível, é dentro da regra, é claro. Então, assim, a gente quebrar um pouco tudo isso e ajudar, né, as pessoas, né, fazer com que a cultura, os projetos culturais cheguem para mais gente, para mais pessoas, gerando emprego, gerando renda, gerando impostos para o governo. Acho que isso é fundamental também, e fazendo a economia girar, né? Acho que isso é fundamental. Dani, obrigado mesmo pelo seu tempo, obrigado por esclarecer. Esse papo é uma delícia, e eu acho que trazer esses esclarecimentos é uma prestação de serviço que você está fazendo. Isso é super importante. E a cultura agradece, a cultura te agradece, porque a gente precisa. Eu acho que falta isso, falta esse aclaramento, né? Trazer pessoas como você realmente que explicam didaticamente como o negócio funciona. E galera, quem quiser mais detalhes, fala com a Dani, eu vou deixar os contatos dela aqui, tem o site, enfim, as redes sociais da empresa dela. Você está precisando de uma consultoria, quer entender o projeto da sua empresa, enfim, acho que a Dani já mostrou aqui para vocês o gabarito dela e o know-how no assunto, beleza? Busquem, né, para essa consultoria aí, com certeza vocês vão ser bem assistidos, com certeza. Dani, obrigado, viu, galera? Quem ficou com a gente aqui até o final, então não esquece de compartilhar, se inscrever no canal, mandar esse vídeo para quem interessa, para os seus amigos, seus colegas, e até o próximo episódio. Dani, brigadão, viu? Obrigada. Beijão. Valeu.